Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês, na metade do mês eu sei, o nosso último vídeo de Wrap Up desse ano de 2020. E sentem-se aí, porque o vídeo de hoje vai estar simplesmente super recheado, porque nessa reta final do ano eu desatei a andar um monte de livro que vocês nem imaginam como. Muito bem, para vocês terem uma noção de quanto esse vídeo de Wrap Up está recheado, eu li 10 livros. Sim, eu fiz 10 leituras desde o nosso último vídeo. E só para vocês perceberem o quanto eu me empolguei, mais da metade deles foram livros físicos. E quem me acompanha aqui bastante no canal sabe que faz muito tempo que eu não tenho lido livro físico. Talvez tenha sido a culpa de ter me descontrolado na Black Friday. Pode ter sido isso. Mas em contrapartida, eu conheci histórias que eu queria ler há muito tempo, eu me apaixonei por essas histórias, tiveram vários favoritos durante esse mês que passou, e quem me acompanhou nos vlogs passados e nos vídeos de resenha que eu postei por aqui vão perceber que tiveram muitos favoritos, o que não é usual. Geralmente eu tenho um favorito ao mês, e dessa vez foram uns 3 livros favoritos em um único mês. Eu quase fiquei com um pezinho ali na ressaca literária, mas eu não fiquei. Então, para fechar, essa régua das minhas leituras usuais desse ano 2020, já que a partir de agora eu vou fazer apenas leituras natalinas até o final do ano, eu vou compartilhar com vocês esse nosso último wrap-up que tá daquele jeito. Enfim, eu tô muito empolgado para gravar, espero que vocês estejam muito animados para assistir e continuem comigo até o final, antes que eu derreta nesse calor do Rio de Janeiro, como sempre. Como sempre, vamos começar com os livros que já tiveram opinião aqui no canal, e o primeiro livro que ganhou uma vídeo opinião por aqui foi o Wayward Son, o Filho Rebelde, da Rainbow Rowell, que foi lançado no mês passado aqui no Brasil, que eu comprei na Black Friday. E deixa eu dizer pra vocês, assim, quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tinha um certo receio de ler essa história, porque eu gosto muito de Carry On, é uma das minhas histórias favoritas. Só que Carry On, ele finaliza muito bem em um livro só, sabe? Então, quando a Rainbow Rowell anunciou que ia ter uma continuação, eu fiquei com medo de onde ela ia tirar a história para continuar. Só que o Wayward Son, o Filho Rebelde, me surpreendeu bastante, porque sim, ela tinha um caminho ali para seguir. E eu gostei muito do caminho que ela seguiu, mesmo que eu não tenha gostado tanto assim do epílogo que ela deu para essa história. Eu já falei um pouquinho sobre isso lá no vídeo de 3 razões para ler Wayward Son e 2 contras. Um desses contras é justamente o final que ela dá para essa história. Mas enfim, eu devorei esse livro, eu dei 4 estrelas para O Filho Rebelde e me surpreendeu bastante, e tem vídeo opinião aqui no canal para quem quiser assistir, é claro. Daí, no mês de novembro, eu participei do Bingo Literatura Negra, promovido pelo Afro Literário e criado pela autora Solane Kioro. E quem me acompanhou ao longo dos últimos 2 vlogs que eu postei aqui no canal sabe basicamente os livros que eu escolhi para participar do bingo e que eu consegui alcançar minha meta nesse mês de novembro. O primeiro livro que eu li para o bingo foi O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon, que é um livro que eu já tinha aqui há 2 Black Fridays. Assim, o bingo acabou que foi uma motivação para ler essa história, que eu tinha muito pé atrás, porque todo mundo falava que esse livro aqui, de fato, era muito melhor do que Tudo e Todas as Coisas, que é o primeiro livro da Nicola Yoon e o primeiro livro que eu li da autora. Eu falava assim, isso não deve ser verdade, isso deve ser só hype. E quando eu fui ler O Sol Também é uma Estrela, eu descobri que sim, era verdade. Ela vai narrar essa história da Natasha conhecendo o Daniel. O Daniel se candidatando para uma faculdade que ele não quer entrar, e a Natasha sendo deportada dos Estados Unidos, e como eles se encontram nesse último dia da Natasha nos Estados Unidos, e de como esse encontro vai transformar a vida deles. E assim, o final, ai gente, o final dói no meu coração até agora. Não vou dizer mais, você vai precisar ler esse livro para saber o que é esse final, o que é essa jornada que a Nicola Yoon constrói nesse livro aqui, porque é uma verdadeira jornada, assim, ela vai contar a história não só para os dois, sabe? Vai contar a história através do ponto de vista de todo o universo que compõe a história dos dois. Ai, incrível, incrível, 5 estrelas, favorito, esse é um dos favoritos que eu encontrei nesse ano, e maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Em seguida ao O Sol Também é uma Estrela, eu reli Querido Ex, do Juan Julián, dessa vez na edição da editora Galera, que foi republicado nesse ano. Querido Ex foi um dos meus livros favoritos do ano passado, e assim, eu precisava reler essa edição, porque o Juan fez algumas alterações ali. Então, se você ler a outra edição e ler esse livro aqui, vai perceber que existiram algumas coisas que ele consertou aqui. E assim, eu tinha me esquecido de como esse livro era visceral. Eu tinha me esquecido de como esse livro
sabe, impactava a gente. Como esse narrador do Juan Julia era apaixonado, mas assim, não da forma tradicional, sabe, que a gente fala de paixão, da visceralidade que ele traz nas suas cartas para esse ex que entrou no reality show e acabou se transformando numa subcelebridade, mas que teve esse relacionamento totalmente tóxico com ele. Enfim, tem vídeo opinião dele aqui no canal do ano passado, tem no vlog eu comentando sobre ele. Assim, leiam Querido Ex, sério, se você não conhece essa história do Juan Julia, leiam Querido Ex. Daí eu li um conto no e-book da Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira autora negra a ser publicada não só no Brasil, mas também na América Latina, com A Escrava, da editora Beluga. E assim, como eu falei para vocês no vlog, eu entendi toda a importância do A Escrava, com toda certeza. É um texto que reflete bastante a época que o Brasil vivia, os problemas da escravidão. Só que assim, eu não me senti apto a avaliar a história justamente porque ela é extremamente clássica. A narrativa dela é extremamente clássica, ela é extremamente rebuscada, sabe? Tanto que apesar dele ser um conto, eu acho que ele tem umas 33, 35 páginas mais ou menos, eu demorei um pouquinho para me inserir na história porque é uma narrativa difícil. Eu não vou negar que não é uma narrativa difícil. É uma narrativa difícil. Mesmo assim, eu gostei bastante. Foi uma ótima experiência. Eu dei 4 estrelas e, como eu disse pra vocês, tem uma opinião mais detalhada no vlog que eu fiz e que comentei sobre. Um minutinho só pra me refrescar. Já na segunda parte do bingo, eu li Jackpot, da Nick Stone. Na verdade, não foi nessa edição. Eu comprei esse livro depois que eu li. Eu li a versão do Kindle Limited, publicado pela editora brasileira The Gift Box, pois sim, Jackpot foi lançado no mês passado pela editora The Gift Box aqui no Brasil, da Nick Stone. E assim, é um livro que vai falar sobre dinheiro, onde esses dois personagens, né, que é a Rico e o Zen, vão meio que atrás de uma caçada por um bilhete de loteria, mas vai falar também muito sobre diferenças sociais, vai falar sobre privilégio, sobre falta de oportunidades. Enfim, gente, esse livro aqui é maravilhoso. A Nick Stone fez um trabalho incrível. É o meu primeiro contato com o trabalho dela. Ela escreveu o Casos para Martin, que já tá no meu Kindle e eu vou ler no começo do ano que vem. E ai, tô apaixonado. Fiquei tão apaixonado que eu comprei o livro em inglês para vocês terem noção. 5 estrelas, favoritado, e também comentei para vocês o nosso segundo vlog de final do ano aqui no canal. Daí, fechando o meu bingo literatura negra do Afroliterária, eu li esse livro aqui, Na Hora da Virada, da Angie Thomas. O segundo livro da autora de Ódio que Você Semeia. E sim, esse livro vai ter um pouco de ligação ali com Ódio que Você Semeia, já que a protagonista, a Bri, ela vive no mesmo bairro onde aconteceu o assassinato e as manifestações de ódio que você semeia. Então, assim, um pouco da história de ódio que você semeia vai respingar aqui Na Hora da Virada, mas a Angie Thomas vai usar outros problemas e outras situações através da vida da Bri, que é essa jovem aspirante a rapper. E eu só vou dizer isso pra vocês sobre o livro. Eu comentei um pouquinho mais sobre toda a estrutura da história lá no nosso vlog. Mas assim, gente, que livro forte, que livro impactante, que livro importante de ser lido. É um livro muito, muito importante de ser lido. E a mensagem que esse livro traz é maravilhosa. É basicamente sobre não permitir que empurrem estereótipos para você, não permitir que te rebaixem por ser quem você é. Ai, gente, que livro maravilhoso, que livro importante, gente. Eu fiquei muito, muito, muito impactado por essa leitura. Também de 5 estrelas, também sou no favorito desse ano 2020 e fechou o bingo do Afroliterária de forma perfeita. Agora vamos comentar, né, sobre as histórias que eu ainda não comentei por aqui no canal. Uma dessas histórias foi Orange, volume 6, da Ichigo Takano, lançado por aqui pela editora JBC, que, como eu comentei para vocês no nosso vídeo da Black Friday, o volume 6 de Orange, ele tem ligação com o anime que saiu das adaptações da história, que meio que funciona como um epílogo de tudo que aconteceu, de tudo que a gente acompanhou nos 5 primeiros volumes. Mas não só isso, além desse epílogo para a história de Orange, o volume 6 vai funcionar também como um volume todo centrado no Sua,
que é esse personagem que também é muito importante para a história do Kakeru e da Naho. E a gente descobre como é que ele fica com a Naho no futuro original da linha do tempo principal, por assim dizer, nesse mangá aqui. Porque eu confesso que eu gostava dele, o passado que eles estão alterando, por assim dizer, com as cartas que eles enviaram, e que formam essa outra linha do tempo. Mas eu não gostava muito dele do futuro. Né? E eu gostei muito desse personagem a partir desse ponto, sabe? Porque ele reconhece as coisas que ele fez e reconhece as ações que ele poderia ter tomado de errado ali na história original e que ele não tomou. Enfim, como era de esperar, eu me emocionei bastante com esse volume 6 de Orange. Não é só a história do filme que eu falei pra vocês. A primeira parte do mangá, sim, é a história do filme que eu assisti, mas o restante foi uma novidade pra mim. Foi tudo muito novo. E Orange é muito perfeito e eu concluí essa série com muito louvor. Daí eu li outro livro que eu comprei na Black Friday, que, como vocês podem ver, foi o Jumanji, do Chris Van Allsburg, lançado por aqui pela editora Darkside. Como eu já esperava, né? E pelo tamanho do livro, a história é um tanto quanto diferente do que o filme dos anos 90 retrata, e obviamente o filme dos anos 2000 também. Pois no livro, Jumanji, né, o jogo ele meio que surge como uma forma de contar uma lição para esses dois irmãos. Acabam ficando sozinhos em casa e a mãe deixa claro para eles não fazerem bagunça. E é exatamente isso que eles fazem assim que os pais saem de casa. Eles vão fazer bagunça. Eles acabam encontrando o jogo de Jumanji no parque perto de casa. Eles levam o jogo para casa, eles começam a jogar e é a partir disso, né, que obviamente as coisas vão começar a sair do tabuleiro e transformar a casa de cabeça para baixo. Só que, como eu disse, essa é uma história infantil, é uma história bem simples. O grande destaque do Jumanji livro, sem sombra de dúvidas, são as ilustrações do Chris Van Allsburg, porque, querendo ou não, o que ele faz aqui é dar essa lição para os leitores mais jovens, né, sobre escutem seus pais, não façam bagunça dentro de casa. Então, assim, dentro da proposta dele e do que o livro eu dei 5 estrelas. Então você tem que pegar esse livro aqui sabendo exatamente a proposta que o livro traz. Ele não vai ser fiel ao filme, nem da versão dos anos 90, nem da versão do The Rock. Isso aqui é um livro infantil, com uma narrativa mais infantil, e assim, é uma história para você ler, né, junto com uma criança, ou mesmo para você conhecer o original de um clássico do cinema. Em seguida, obviamente, eu peguei para ler o Zathura, também do Chris Van Allsburg. E eu acho que a grande novidade que esse livro me trouxe é que, de fato, Zathura é uma continuação de Jumanji. Os personagens que protagonizam essa história aqui, eles meio que aparecem na última cena do Jumanji. E eles acabam, né, levando o jogo para casa deles e descobrindo que embaixo do jogo de Jumanji existe o jogo de Zathura. E é o jogo de Zathura que eles vão jogar e é a partir do Zathura que eles vão ter a aventura deles. Diferente de Jumanji, onde a história era sobre não fazer bagunça e escutar os pais, aqui é sobre relações fraternais. Esses dois irmãos, eles brigam muito, eles não se respeitam praticamente, e o jogo de Zathura, ele meio que vai aparecer ali na vida deles para que eles acabam aprendendo a cuidar um do outro como irmãos de verdade. No quesito mensagem, eu acabei gostando muito mais do Zathura do que do Jumanji, mas no quesito história, eu acho que acaba ficando um pouco mais com a história de Jumanji, que é mais redondinha, do que com a de Zathura, porque com a de Zathura eu meio que senti que a história terminou do nada, sabe? E que ela dá o final que o autor desejava, assim, meio que de bandeja para os personagens e para o leitor, enquanto em Jumanji havia uma construção melhor. Ainda assim, como eu disse para vocês, em Jumanji, Zathura é um livro para ser apreciado. Ele é um livro extremamente visual, as ilustrações dele são a coisa mais magnífica do mundo. O Chris Van Allsburg tem um estilo de ilustrar os livros maravilhoso, lembra até um pouco o Brian Selznick, e talvez o Brian Selznick tenha bebido muito da fonte do Chris Van Allsburg. E Zathura assim meio que sai na frente porque ele foi escrito nos anos 2000, enquanto o Jumanji ele foi escrito nos anos 80. Então assim, querendo ou não, o Jumanji acaba refletindo um pouco os anos 80, sabe? E aqui nós temos algo mais apurado com os tempos atuais.
Enfim, também dei 5 estrelas, é uma leitura super simples, super fluida e vale a pena ter na estante, vale a pena ler, conhecer as histórias, porque é um trabalho muito, muito, muito legal, sem sombra de dúvidas. Por último, mas não menos importante, nesse nosso wrap-up, eu fiz a minha primeira leitura natalina desse ano 2020 e o livro que eu escolhi, na verdade, foi um conto que eu peguei de graça lá na Amazon, em inglês, da Sophie Kinsella, que é o Six Geese a Lion, que vai ser uma história bem rapidinha sobre um grupo de mães que estão participando dessa aula pré-natal. Elas ainda não tiveram filhos, elas só estão grávidas, e elas se acham muito especiais por estarem participando dessa aula pré-natal, porque é uma aula super concorrida e elas estão para ter neném próximo da data do Natal. E elas estão basicamente na última aula, antes delas ganharem o bebê. E são 6 mães, como o título dá a entender, né? 6 mamães gansos, são 6 mães que vão meio que protagonizar a história, apesar de ter uma narradora em específica. E no decorrer do conto, a gente vai percebendo que cada uma tem um certo problema ali com a maternidade. E é nessa última aula onde elas vão ser confrontadas com o que elas estão fazendo de errado, né? Antes delas darem à luz. E esse basicamente é o ponto de partida da história da Sophie Kinsella, que nada mais nada menos do que vai adaptar um cântico de Natal do Charles Dickens para esse contexto de mães. Se você lê em inglês, eu acho que dá para entrar no clima de Natal e pegar essa história. Depois dela tem os primeiros capítulos do livro de Natal da Beck Bloom, que eu li e eu fiquei com vontade de ler, mas eu não sei se eu vou conseguir ler uma história da Beck Bloom ainda esse ano, até porque eu não acompanho nenhum volume da série, seria a minha primeira história, e né, é um dos últimos volumes da série, então eu começaria totalmente fora de ordem. Mas curti bastante, é bem gostosinho, é bem Sophie Kinsella, com toda certeza. E mesmo que seja em um inglês britânico, foi uma leitura muito fluida pra mim. Ok, pessoal, essas foram as minhas 10 leituras que eu realizei desde novembro. E, enfim, esse foi o nosso último wrap-up do ano de 2020. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, receba uma pequena comissão e vocês vão estar pagando nada além por isso. Enfim, quais foram as últimas leituras de vocês? Quais são as últimas leituras de 2020 de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi Rebeneto para o nosso último wrap-up de 2020 do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.